O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, depois de termos vivenciado o tempo santo da Quaresma, tempo este que a Igreja nos concedeu como tempo de purificação e também de transfiguração, para que assim pudéssemos celebrar dignamente a Páscoa do Senhor, sua paixão, morte e ressurreição. De fato, os textos que nós ouvimos ao longo do tempo da Quaresma são textos que talvez causam em nós uma certa tristeza, porque são textos que vão refletir justamente a paixão do Senhor. Que diante destes textos nós contemplamos a paixão e a morte de nosso Senhor. Que diante da condenação de Jesus, nós choramos pela paixão de Jesus, mas antes de tudo, nós choramos devido aos nossos pecados, porque são os nossos pecados que levou à condenação do próprio Cristo. Mas mesmo diante da nossa miséria humana, marcados pelo pecado, Deus faz questão de inaugurar um novo tempo, e é exatamente este o tempo que nós estamos vivenciando, que é o tempo santo da Páscoa, um tempo em que nós nos revestimos de alegria, porque Cristo venceu a morte e garantiu a nós a vida. Portanto, meus queridos irmãos, a única certeza que nós temos nesta vida é a própria vida, e não a morte. Porque a morte ela foi derrotada pelo Cristo. E nós que professamos a fé no Cristo ressuscitado, Cristo dá para nós a vida eterna. E diante das festas pascais da qual nós celebramos, estas festas que se estendem por 50 dias, nós contemplamos as aparições de Jesus. Neste próximo domingo, mais uma vez, nós vamos refletir sobre a aparição de Jesus aos irmãos, aos dois que estavam caminhando. Conhecido por nós como os irmãos de Emaús, que estavam caminhando e chorando porque Cristo estava morto. Mas quando eles começam então a ter sentido que o Cristo estavam caminhando junto com eles, renovam então a sua fé. Na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, tirado dos Atos dos Apóstolos, nós percebemos mais uma vez a mão de Deus sobre a comunidade dos apóstolos. Os apóstolos
foram presos devido à evangelização, porque estavam anunciando o próprio Cristo. Mas nosso Senhor, por meio de um milagre extraordinário, envia um dos seus anjos e reabre as portas da prisão. E diante deste gesto tão delicado de Deus, nós percebemos que a nossa missão, ela só é possível de ser anunciada quando nós, de fato, professamos a nossa fé no Cristo, sendo o próprio Cristo, por meio do Espírito, que dá a nós este impulso de anunciar o Evangelho. Mesmo que diante das tribulações, das dificuldades, para o anúncio deste Evangelho, mesmo diante das perseguições, todas estas são enfrentadas com leveza quando nosso olhar está focado no Cristo, quando a nossa fé está alicerçada no próprio Cristo. E no Evangelho em que nós também acabamos de ouvir, mais uma vez, nós vemos o diálogo de Jesus com Nicodemos, que diante deste diálogo, Jesus revela mais uma vez a Nicodemos que a nossa fé se estende, está alicerçada no próprio Cristo, no próprio Deus. A nossa vida só tem sentido quando ela está voltada para Deus. E assim como o Evangelho descreve para nós, o mundo não compreendeu o sentido da luz que é Cristo, por isso o mundo o crucificou. Mas nós que fomos renascidos da paixão de Jesus, do Cristo ressuscitado, somos chamados a sermos esses portadores da luz, para que assim possamos de fato levar Cristo ao mundo que ainda não conhece. Que nós possamos, a partir desta liturgia, reforçar mais uma vez o nosso compromisso com o Evangelho. Que diante deste compromisso nós nos tornamos discípulos de Cristo. E ao tornarmos discípulos de Cristo, possamos mais uma vez renovar o nosso sim. Sim este dado no dia do nosso batismo, para que nós sejamos verdadeiras testemunhas e anunciadores do Evangelho de nosso Senhor.